O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, como nos faz bem, nesse tempo do Advento, passarmos assim em revisão, através da liturgia, todos os dias da Santa Missa, os trechos que falam sobre a natureza divina de nosso Senhor Jesus Cristo, como aconteceu o seu concebimento, que realizava a profecia antiga, o plano de Deus, previsto desde todo sempre, e agora prestes a acontecer na celebração do Natal. A Sagrada Escritura nos é apresentada naqueles trechos mais significativos, que mostram então o fato maravilhoso da intervenção de Deus na história. Mesmo que sejam textos que já tenhamos ouvido infinitas vezes, não faz mal. A palavra de Deus é sempre um manancial, e quando se diz manancial, se fala de uma fonte inesgotável. Hoje, olhem só, temos apresentado por São Mateus uma anunciação. São Lucas apresenta a anunciação do anjo a Maria. São Mateus apresenta a anunciação do anjo a José. Sabemos que o evangelista São Mateus apresenta o mistério de Jesus Cristo para o povo judeu, para os cristãos que provinham do judaísmo, de modo que então ele enquadra também a figura de José, um filho de Davi, portanto um judeu, na história da salvação. Ele é também abordado pelo anjo, o anjo também conversa com ele, o anjo explica as circunstâncias da gravidez da sua noiva, o anjo acalma o seu coração, ele diz: não tenhas medo. Se formos reparar, é tudo igual, mesmo esquema em que o anjo aparece a Nossa Senhora no Evangelho de São Lucas. Mas o principal de ambas anunciações, seja a de Maria, seja a de José, é que nos dá conta do fato extraordinário do nascimento
primeiro da fecundação, depois do nascimento que está para acontecer. Ou seja, é de origem divina, é a mão de Deus que intervém, é obra do Espírito Santo. Ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo, diz o evangelista, quando fala da fala do anjo. Não tenhas medo, ela concebeu pela ação do Espírito Santo. E então explica o fato para se cumprir o que o Senhor havia dito nas profecias antigas. E relembra a profecia de Isaías: eis que a Virgem conceberá, dará à luz um filho, seu nome será Manuel, que quer dizer Deus no meio de nós. E assim como a Virgem Maria depois acolheu a proposta do anjo, diz aqui São Mateus que também José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado, ou seja, mostra a atitude obediente do santo. Meus irmãos e irmãs, são reminiscências que o evangelista conta, mas ele conta a partir de falas que os próprios personagens falaram para outras pessoas. Quem é que estava lá no dia em que a Virgem Maria recebeu o anúncio do anjo? Quem viu? Quem ouviu? Ninguém. Nós não saberíamos se porventura ela própria não tivesse contado. Do mesmo modo, ninguém saberia o sonho de São José se ele não tivesse falado, porque ninguém sabe um sonho que nós temos se nós não o contamos. O que quer dizer que são, portanto, informações dadas por eles próprios. Que coisa maravilhosa! São José deve ter contado para os seus parentes, para os seus amigos, para os seus confidentes, essa experiência. A minha noiva apareceu grávida, eu vi que ela estava grávida, eu não podia não ver, eu sabia que eu não tinha tocado nela, então eu fiquei triste, ela ficou sem graça, mas aí conta, né? O anjo do Senhor me apareceu em sonho e me disse: te acalma, José, aquilo que está acontecendo é obra do Espírito Santo. Nós chamamos a isso de um testemunho pessoal, ou seja, nós temos essa informação a respeito de Jesus, a respeito de sua mãe, a respeito da vida do seu pai adotivo que Deus providenciou para cuidar do menino Jesus. Nós temos esse testemunho porque o próprio santo contou. Do contrário, não teríamos como obter essas informações tão particulares, tão íntimas, tão pessoais. E tudo isso, meus irmãos e irmãs, colocados na Bíblia, para que nós fortaleçamos a nossa fé na centralidade do Cristo Salvador. Como eu já disse, a liturgia do Advento e depois, seguidamente, a do Natal, vai em busca de todos os trechos da Sagrada Escritura que nos falam disso, para nos dar conta de que, de fato, Jesus é o Filho de Deus, humanado, encarnado, quer dizer, feito homem, feito carne, feito gente, no ventre de Maria Santíssima, para a nossa salvação. Na verdade, os trechos da liturgia buscam ilustrar, enquanto possível, aquilo que depois a Igreja explicitou por obra do Espírito Santo no credo. E se encarnou por obra do Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem.
Meus irmãos e irmãs, aproveitemos para, neste tempo do Advento, nós também intensificarmos a nossa oração, a nossa caridade, a nossa familiaridade com a Sagrada Escritura, irmos às origens, aos fundamentos da nossa fé, renovar a nossa fé, que parte da Palavra de Deus, para sentirmos-nos renovados em nossa caminhada. Esta renovação da fé que o Advento nos proporciona até nos ajuda também a psicologicamente entrarmos de uma maneira mais dispostos no ano novo, que já está se anunciando. Em sendo assim, nós preanunciamos um ano a ser fortalecido, a ser vivido na fé, na esperança e no amor. Forças e virtudes que Deus providencia para nós, para darmos conta da nossa caminhada. Vamos fazer um instante de silêncio para que a palavra de Deus seja interiorizada em nossa alma.